Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula será a correção da atividade que foi enviada para casa, do tópico Prática Linguística, que vai da página 189 até a página 191. Por favor, peguem os livros, abram na página 189 para que vocês possam acompanhar a correção. Então, na primeira questão nós temos um texto. Diz o seguinte: há muitos anos o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e nem cataratas. Em suas margens habitavam índios caingangues, que acreditavam que o grande pajé M'Boy era o deus serpente filho de Tupã. Ignobe, cacique da tribo, tinha uma formosa filha, chamada de Naipi, que iria ser consagrada ao culto do deus M'Boy. Tarobá, jovem guerreiro da tribo, se enamorou de Naipi e no dia da consagração da jovem os dois fugiram para o rio, que os chamava: Tarobá, Naipi, venham comigo. M'Boy, furioso pela fuga, penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo seus músculos, provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvidos pelas águas, os dois caíram de grande altura. Tarobá transformou-se numa palmeira e Naipi numa rocha junto da grande cachoeira. Vigiados por M'Boy, os dois índios permanecem ali eternamente enamorados. Então vem a primeira questão. Qual a finalidade desse texto? Vocês sabem que os índios eles tinham uma lenda para explicar a origem, principalmente dos elementos naturais que eles observavam na natureza. Então, de onde vinha o sol, de onde vinha a lua, de onde vinham as estrelas. E é de se esperar que um fenômeno natural, uma paisagem natural tão bela como as cataratas, também fosse despertar neles esse sentimento, né, de entender aonde ocasionou, qual foi o fato que ocorreu para que aquilo surgisse. Então, a finalidade desse texto é explicar a origem das cataratas do Iguaçu. Lógico, através de uma lenda, através dos conhecimentos e das histórias populares passadas de geração em geração. Segunda questão, acabei de responder, né? Analisando a estrutura e a finalidade desse texto, nós podemos afirmar que se trata de letra C, uma lenda. Relembrando, as lendas são gêneros textuais voltados para a explicação do surgimento de fenômenos naturais, nesse caso aqui de uma paisagem natural, e entre outros elementos. Uma característica importante das lendas é que elas utilizam seres mitológicos, né, sobrenaturais, para tentar explicar o surgimento de alguma coisa, a origem de alguma coisa. Muito utilizada pelos índios, lá no princípio da civilização, e eles passavam essa história de forma oral, de geração em geração, uma tentativa de explicar as coisas que eles não entendiam de forma natural. Próxima página, gente. Terceira questão. Nesse texto, nós podemos identificar que tipo de narrador. Então, nós temos aqui o narrador em terceira pessoa e também podemos dizer que é um narrador onisciente, porque ele não faz parte da história, mas ele sabe de todos os detalhes, ele conhece todos os personagens e tem consciência de todas as ações que estão sendo desenvolvidas. Quarta questão. Quando que se passa a narrativa? Essa é uma pergunta interessante. Se vocês voltarem para a análise da lenda, no primeiro parágrafo, no primeiro período, já começa o texto, na verdade, dizendo o seguinte: há muitos anos. Se essa pode ser a resposta da quarta questão? Sim, nós não temos uma data específica, dizer há 5.000 anos, um exemplo, né? A gente não tem uma data específica para o surgimento dessa lenda, mas nós temos uma expressão que nos remete para uma ideia de tempo. Então, ela pode ser utilizada como um marco temporal. Então, mesmo que não seja de forma precisa, mesmo que não tenha uma data específica, essa expressão há muitos anos pode servir como linha temporal para a gente.
Quinta questão. Transcreva do texto o termo que o narrador utiliza para explicar quem era o personagem Ignob. Então, voltando lá na lenda, segundo parágrafo, o início do segundo parágrafo diz o seguinte: Ignob, cacique da tribo, e vejam que cacique da tribo está entre vírgulas. Qual que é o termo que nós acabamos de estudar? Que a gente sabe que ele vem indicado por vírgulas, travessões ou dois pontos e que serve para explicar, especificar ou resumir o termo anterior, aposto, certo? Então aqui, esse termo cacique da tribo é o termo que está sendo utilizado para explicar quem é esse personagem, o Ignob. Então escrevam na quinta questão, cacique da tribo. E a sexta, eu já expliquei como que se classifica esse termo. A classificação dele, dentro do que nós estamos estudando, ele é um aposto. E qual é o tipo de aposto? É um aposto explicativo. Quando eu digo esse nome próprio, Ignob, por se tratar de um nome muito específico e por eu estar dentro de uma história que vai explicar a origem de alguma coisa, então eu me vejo meio que na obrigação, né, de informar para você quem é Ignob. Se ele é uma pessoa importante, se tem uma certa relevância, influência. Nesse caso, ele é o cacique da tribo. Vocês sabem que o cacique é o líder político da tribo, né? Sétima questão. E como que o narrador identifica o personagem Tarobá? Voltando lá no texto, novamente, analisem o terceiro parágrafo. Ele já começa dizendo assim: Tarobá, vírgula, jovem guerreiro da tribo. A mesma coisa, nós temos novamente aqui um aposto. Está entre vírgulas, está fazendo referência a um termo que já foi dito anteriormente, que no caso é Tarobá, e vem aqui dentro com a mesma função do aposto que nós vimos anteriormente, que é um aposto explicativo. Então, a resposta da sétima questão, jovem guerreiro da tribo, é a especificação de Tarobá. Oitava questão. No primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que a palavra livre indica o quê? Aí nós temos a opção uma qualidade do rio, o modo como o rio corria, etc. Então, no primeiro parágrafo do texto, há muitos anos, o rio Iguaçu corria livre, sem corredeiras e nem cataratas. Então, dentre as opções que nós temos, a correta é a letra B. Essa expressão, livre, indica que o rio corria desse modo. Era o modo como o rio corria, sem obstáculos, sem barreiras, era somente o rio. Nona questão, analise o segundo parágrafo. Ignob, cacique da tribo, tinha uma formosa filha chamada Dinaipi, que iria ser consagrada ao culto do deus Emboi. Letra A. O termo destacado se refere a qual outro termo? Analisando, o termo destacado é chamada Dinaipi. Esse termo está posicionado entre vírgulas e está aqui para fazer referência a um termo que foi dito anteriormente. Sempre lembrem, o aposto está ali fazendo referência a um termo que foi dito anteriormente. Então, o termo que vem antes de chamada de Naipi é formosa filha. Então, essa é a resposta da letra A. Formosa filha. Letra B. O termo destacado expressa um atributo permanente ou passageiro do termo ao qual se refere. Então, nós temos o termo destacado, que é chamada de Naipi, está fazendo referência à formosa filha, e esses termos têm um caráter permanente ou passageiro? Permanente. Esses são atributos que ela não vai perder. Ela foi, no caso, formosa, ela era conhecida por ser muito formosa, e o nome dela, que é Naipi, iria continuar sendo o nome dela, né? Ela não iria perder essa nomenclatura com o passar do tempo. Então, é um atributo permanente. E letra C. Como que se classifica esse termo sintaticamente? Então, nós temos um aposto, e como ele está fazendo referência à formosa filha,
ele vai ser um aposto explicativo. Por quê? Era muito comum que os casais tivessem mais de um filho. Então, quando eu digo tinha uma formosa filha, aí eu posso fazer referência a outras filhas que também eram formosas. Então, esse aposto explicativo está mostrando qual das filhas famosas nós estamos fazendo referência. Então, a filha Naipi. Essa filha formosa é a personagem da nossa história. Página 191. 10ª questão. Assinale o único item em que o termo destacado não é aposto. Então, tem que ser o termo que está aqui destacado, mas que a sua função não seja uma função de aposto. Essa resposta é a letra E. Procuro sempre os melhores lugares. Vejam que o termo lugares não está indicado por vírgulas, não está indicado por 2 pontos e nem por travessão. E ele está aqui fazendo referência, e ele está aqui sem fazer referência a nenhum termo que foi dito anteriormente. E para finalizar, se a gente tirasse o termo lugares, nós não iríamos entender o contexto. E quando nós temos o aposto, nós podemos sim retirar que o termo vai continuar fazendo sentido, que a oração vai continuar fazendo sentido. Então, se a gente tirasse, como que ficaria? Procuro sempre os melhores. E aí você não iria saber que melhores são esses que ele faz referência. Melhores coisas, melhores pessoas, melhores lugares, melhores comidas, podia ser qualquer uma dessas que eu citei. Então a resposta é a letra E. Letra A, B, C e D, todas nós temos exemplos de aposto, ok? 11ª questão. A seguir, releia o penúltimo parágrafo do texto e analise as afirmações feitas. M-Boy, furioso pela fuga, penetrou nas entranhas da terra e, retorcendo seus músculos, provocou desmoronamentos que foram caindo sobre o rio, formando os abismos das cataratas. Envolvidos pelas águas, os dois caíram de grande altura. Tarobá transformou-se em uma palmeira e Naipi numa rocha, junto da grande cachoeira. Aí nós temos a primeira afirmação. O termo furioso indica uma característica permanente do deus serpente. Não. Indica que essa característica é passageira, transitória. Diz que naquele momento ele ficou furioso. Não significa que ele seja furioso o tempo todo. E tem um motivo que levou à fúria dele. Ele ficou furioso por causa da fuga deles dois. Segundo ponto. As cataratas do Rio Iguaçu se formam, segundo o texto, a partir da fúria de M-Boy. Isso mesmo. Foi ele que provocou os desmoronamentos e, consequentemente, formou os abismos das cataratas. E o terceiro ponto. No último período, a vírgula depois de Naipi representa a omissão do verbo transformar-se. Então, nós temos no último período, Tarobá transformou-se em uma palmeira e Naipi numa rocha junto da grande cachoeira. Isso é verdade. Se a gente colocasse depois de Naipi o verbo transformou-se, ia ficar redundante, porque era a mesma palavra repetida num curto espaço de tempo. Então ficaria assim, ó, Tarobá transformou-se em uma palmeira e Naipi transformou-se numa rocha junto da grande cachoeira. Então, para evitar repetição, nós temos o termo omitido, nós temos uma figura de linguagem aqui. Então, está correta a letra B, o segundo e o terceiro ponto. 12ª questão. Algumas cidades apresentam características marcantes que as fazem ser lembradas. Por exemplo, o Recife é conhecido como a Veneza brasileira. Essa referência é feita porque, assim como Veneza, cidade situada no nordeste da Itália, o Recife também é cortado por rios, canais e dezenas de pontes que ligam um bairro a outro. Um dos recursos que temos para falar um pouco mais sobre a cidade são os apostos. Nas frases a seguir, temos algumas informações a respeito de outros lugares do Brasil. Assinale a única que não apresenta aposto. E essa alternativa é a letra B. Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. Inclusive, nessa oração, você não tem nenhuma vírgula, somente o ponto final. Uma dica aí para vocês. Apostos são indicados por vírgulas, travessões ou 2 pontos. Então, esse é um sinal gráfico muito importante
e que vai ajudar você a encontrar o aposto com mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado desta correção, das nossas aulas dessa semana. Bons estudos e até semana que vem com as aulas de língua portuguesa.